Amiguinhos! Quanta saudade de vocês! Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a Conjuração Mineira, que ocorreu em 1789. Após os motins que ocorreram no século anterior, um novo acontecimento estava por vir. Diferentemente das últimas revoltas, que tinham acontecido em sua maioria por conta do aumento dos fiscos, atrasos de pagamentos de soldados ou até mesmo a hegemonia da abrangência local, o que se via agora era uma busca por mudar o aparato governamental como um todo. Uma busca por revolução. As chamadas sedições são, segundo Stephen Jackson, a revolução desejava o futuro anunciado, a política do futuro nos interstícios do presente. Que chique, interstícios do presente. Apenas os eventos ocorridos em Minas Gerais em 1789 e na Bahia em 1798 são consideradas sedições. Interessante. Devido ao seu caráter de mudança da ordem política por outra. É importante ressaltar que, diferentemente da Conjuração Baiana, que possui em sua base a junção de pobres, escravos e a elite, a Conjuração Mineira é um movimento de caráter burguês. Continuando, muito do que se sabe sobre a sedição, muito do que se sabe, eu que sei, é que os envolvidos eram pessoas que tinham condições financeiras melhores, pois para organizar cada passo da sedição era necessário ter acesso à vida privada, ou seja, ter uma casa própria para se reunir com aqueles que possuíam os mesmos interesses. Para além disso, a busca pela mudança do Estado era inspirada no que havia acontecido nas revoluções americanas e francesas. E muitos dos burgueses da época tinham acesso aos livros, que vinham dos lugares onde haviam acontecido tais revoluções. Vinham por meio de viagens à Europa, leilões ou através de contrabando, pois a maioria destes livros eram proibidos na colônia. Apesar de a maioria dos envolvidos estarem ligados à parcela da elite da sociedade da época, não era somente eles que tinham interesse nas mudanças que se ansiavam. Como muitos desses livros não vinham traduzidos para o português, e também não eram muitos aqueles que tinham contato com a língua francesa e inglesa, os então letrados se encontravam para ler tais livros. Continuando, dizem que a derrama não foi interrompida porque o governador já sabia do plano contra a coroa portuguesa. Eu sei, não foi assim. Foi por conta da situação econômica de Minas Gerais no momento. Vale ressaltar que muitos dos que apoiavam a conjuração apoiavam não porque acreditavam na liberdade e na instauração da república, mas sim porque deviam milhões de réis à coroa portuguesa. Bando de caloteiros. A parte do planejamento da revolta era perdoar as dívidas da população. Joaquim Silvério dos Reis, caloteiro, foi um dos membros da conjuração que possuía muitas dívidas com a coroa. Entendo que com a suspensão da derrama e a pressão para com que o mesmo pagasse o que devia, ele teria contado ao governador sobre a revolta em troca do perdão real, traidor, que seria a suspensão de suas dívidas para com a coroa.
Continuando, a partir da fofoca, aliás, do relato de Silvério dos Reis, o governador Conde de Barbacena passou a articular para que os inconfidentes não soubessem que ele sabia da possível revolta. O mesmo enviou uma carta ao vice-rei. Trocou os comandantes das tropas por outros 2 homens que também participavam da Inconfidência e que também mantinham atividades ilegais, como forma de persuasão, e aos poucos foi conseguindo sua base de apoio sem a desconfiança dos inconfidentes. O governador acreditava que o caso da revolta podia ser mantido entre ele e o vice-rei, e que os mesmos pudessem tomar as devidas providências com os cabeças do motim, sem grandes alardes. O que não aconteceu. Por quê? Continuando. E Tiradentes, que havia viajado para o Rio de Janeiro antes mesmo do governador saber sobre a revolta, foi avisado por seus amigos militares que estava sendo perseguido. O assunto havia vindo à tona, e já se sabiam das correspondências trocadas entre o governador e o vice-rei. Como o alferes não conseguiria tirar licença para voltar para Vila Rica com a presença do vice-rei, o mesmo decidiu partir ilegalmente para São Paulo em busca de um esconderijo. Tiradentes, que ainda confiava em Joaquim Silvério dos Reis, pediu que um padre fosse até a casa onde o mesmo estava hospedado em busca de notícias. Com isso, Silvério descobriu onde estava Tiradentes e informou ao vice-rei. Traidor. No dia 10 de maio de 1789, Tiradentes foi preso. Silvério dos Reis também foi preso, pois o vice-rei não o considerava confiável. E não era mesmo, principalmente pela traição cometida para com o grupo de inconfidentes que ele participava, o que poderia vir a ocorrer novamente caso ele fosse conveniente. Pois é, foi contar. Oi, também foi pego. Continuando. E em 17 de maio, a notícia sobre a perseguição de Tiradentes havia sido espalhada. Cláudio Manuel da Costa, que também participava da sedição, recebeu o recado sobre as prisões no Rio e foi recomendado que queimasse os papéis que pudessem o incriminar. No dia 20 de maio, mais inconfidentes ficaram sabendo sobre a situação das prisões no Rio e também que as tropas estavam preparadas para invadir as minas. E a partir daí, uma série de prisões se sucederam. Um dos presos foi Tomás Antônio Gonzaga, que havia sido cercado em sua casa. No dia 2 de julho de 1789, o poeta Cláudio Manuel da Costa havia sido interrogado. 2 dias após sua confissão, o mesmo foi encontrado morto em sua casa. Aliás, na casa de João Rodrigues de Macedo, atual Casa do Conto, onde era sua prisão improvisada. As autoridades incumbidas da devassa, após checarem o corpo, disseram que havia sido suicídio e que Cláudio Manuel havia se enforcado. Porém, eu tenho minhas dúvidas, né? Mas um dos médicos havia dito que em seu primeiro relatório havia atestado a causa da morte não como suicídio, mas sim como assassinato. Até hoje, não se sabe ao certo o que aconteceu com Cláudio Manuel, mas tudo indica que ele tenha sido assassinado, mesmo não havendo provas concretas e que a principal causa possa ter sido o que foi dito em seu interrogatório. Continuando. As principais decisões sobre o que seria feito em relação aos acontecimentos nas minas
ocorreram em setembro e outubro de 1790. Os inconfidentes que estavam na causa deveriam ser banidos para Angola e Benguela, e os cúmplices para Moçambique. Porém, o pleno rigor da lei deveria ser aplicado àquele ou àqueles inconfidentes que, além de participar das reuniões sediosas, disseminaram o movimento, que era o caso de Tiradentes, que era considerado lunático por muitos, devido ao seu desejo quase eloquente pela revolução. Diferentemente dos outros inconfidentes, como Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto e Gonzaga, Tiradentes não era um homem influente fora das minas, muito menos tinha riqueza que os outros possuíam. Ele era o sujeito perfeito para reivindicar uma revolução. E apesar dele não ter todo o dinheiro para começar uma revolução sozinho, foi reconhecido pelas autoridades que ele era amplamente conhecido nas minas, principalmente por causa das suas habilidades odontológicas. E por ser um homem típico das minas, seria o suficiente para que servisse de lição para os outros, como que ele quisessem atentar contra a coroa portuguesa. A sentença sobre os inconfidentes ocorreu em 18 de abril de 1792. Tiradentes foi condenado à forca, a ter a cabeça decapitada e exibida em alta estaca na praça de Vila Rica, e ainda ter seu corpo esquartejado, exposto nas vias de acesso à capitania e também nos lugares mais frequentados por ele. Além disso, sua casa em Vila Rica deveria ser destruída e o solo salgado. Os inconfidentes Freire de Andrade, Álvares Maciel, Alvarenga Peixoto, Oliveira Lopes e Luiz Vaz também foram condenados à forca e ao esquartejamento, porém, após grandes súplicas. E como já planejado, todos os condenados, tirando Tiradentes, foram removidos da sentença. Em 21 de abril de 1972, Tiradentes foi escoltado pela cavalaria do vice-rei e por volta das 11 horas da manhã, após as proclamações da rainha, Tiradentes foi sacrificado. Relatam-se, aliás, eu vi, que a forma com que Tiradentes enfrentou a morte foi um dos poucos momentos heróicos do fracasso sombrio da Revolução. Quase um século depois, após a proclamação da República, Tiradentes foi proclamado herói nacional. E assim termina mais um episódio do Conta Binho ou Binho Conta. Fiquem ligados, que logo mais teremos mais e mais histórias sobre Ouro Preto.